Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. Como expressar, talvez o meu tempo acabe. Eu fui o cara da serenata, tipo Henrique, Henrique e Juliano. Hoje eu tô fudido e amanhã eu tô com outra. Esse é o terceiro dia do nosso palco, terceiro e último dia do nosso palco. Palco Sound Beats 3, by Mundo da Música. Eu sou a Mila, sou sócia do Mundo da Música. E vou convidar ao palco o nosso mediador, Cezinha, por favor. Obrigado, Mila. Grande privilégio estar aqui com vocês. Eu preparei aqui uma fala introdutória de bênçãos, né? Bendiciones, mas acima de tudo de bem-vindos, né? Bem-vindos vocês a este encontro que propõe uma reflexão profunda sobre a cultura cristã nas esferas da música e do audiovisual. Em um momento em que o gênero gospel, muitas das vezes rotulado, limitado a um nicho específico, se desdobra em múltiplas dimensões artísticas e expressivas, e a nossa intenção é ir além das convenções e apresentar uma visão que abrange a sua pluralidade. Hoje, convidamos vocês para explorar com a música cristã, integrando os elementos da dramaturgia e da narrativa audiovisual, a fim de dialogar não apenas com os fiéis, mas também com o público que busca autenticidade e diversidade. Nessa mesa, ao lado desses especialistas maravilhosos, uma trajetória marcante, buscaremos construir pontes entre o sagrado e o profano, entre o interior e o exterior do segmento cristão, da igreja, revelando riqueza desse movimento. Existe algo comum entre esses dois convidados. Todas as vezes que eu, na minha jornada, encontrei pessoas, tem um quantitativo muito grande que diz assim: essas pessoas mudaram a minha vida. E sendo bem pastoral, existe uma perspectiva profética sobre eles. E profecia, o significado genuíno da profecia não é adivinhar o futuro. Profecia é quando a gente diz coisas no presente que mudam o futuro das pessoas. Então, queria o carinho de vocês para aqueles proféticos vanguardistas, né? Marcos Almeida e Rosane Svartman, por favor. Que privilégio. Vou até tomar uma água que a boca está seca. Sejam bem-vindos. É muito gratificante para mim, porque, como eu dizia, eu tenho uma história com cada um de vocês, né? E estar hoje aqui nesse lugar, numa pluralidade imensa que o Rio Tchussi apresenta para nós, poder conversar sobre essa construção de pontes. Eu tenho dito que
Durante muito tempo, o evangelicalismo ele construiu muros. E a proposta da gente com arte é derrubar esses muros. E eu até escrevi esses dias que dos escombros dos muros que eu estou derrubando, a gente está pegando e fazendo e construindo pontes. Então, a gente está aqui nessa expectativa de mostrar um pouco o trabalho de vocês, conversar um pouco sobre esse trabalho e como ele atua nesse lugar que coexiste, né? Existir com. E eu estou aqui, quero primeira provocação, já que, né, a gente está no mundo da música, eu quero provocar um músico. Vamos provocar o músico, porque, né? Tendo em vista, Marquinho, o panorama histórico da música cristã, que a partir dos anos 90 ganha essa gourmetização, vamos dizer assim, né? Então, o que era música cristã vira movimento gospel. Então, a rádio gospel, a gravadora gospel, como é que você entende a construção desse gênero, e aí põe aspas, gospel, e também, isso no Brasil, mas também já conversando com a América Latina, sobretudo também como uma definição, aspas de novo, de mercado. Caramba, bom dia, gente. Prazer enorme, de fato, estar aqui conhecendo pessoalmente Rosane, que fez assim uma mudança na minha carreira. Agora coloco no currículo antes e depois de Vai na Fé, né? Porque de fato foi algo muito importante, muito marcante. Está também em duas cenas incríveis, né? Eu assisti a novela toda, mas aquelas duas ali realmente tinham uma carga emocional muito diferente. Então, sou muito grato de estar aqui e me sinto também um pouco estrangeiro dentro dessa pergunta sua, porque o meu pensamento a respeito da música, a respeito de gênero musical, sempre foi muito técnico, né? O que é um gênero musical? Ele tem que ter ali algumas características musicais, de harmonia, de ritmo, de temática, tem uma questão de sociabilidade também, de onde que ele vem. E no Brasil, o gospel ele não é um gênero musical, né? Ele é um circuito cultural, ele foi batizado assim para determinar ou delimitar essa sociabilidade, né? Que é uma rádio evangélica, uma TV evangélica, um jornal, sei lá, um festival, sabe? Artistas, gravadoras, etc. E tal. Esse ecossistema, desde ali do final da década de 80, tem esse nome, foi crescendo, e hoje é um mercado fortíssimo, né? Quando eu encontro a igreja evangélica na minha vida, eu não nasci numa igreja evangélica, eu chego diante de um mundo muito estranho para mim, porque ele era dividido em dois, né? Entre o mundo gospel e o mundo secular. E era engraçado, porque eu pegava o meu violão assim para tocar, junto com os irmãos da igreja, e tocava as coisas que eu sabia, né? Legião Urbana, Raimundos. E aí era engraçado que os irmãos ficavam assim. E aí eu... Pecador. O que aconteceu? Aí eu disse, não, essa é a música do mundo. Aí eu falei, o que é a música do mundo? Então, desde o início eu ficava encasquetado com isso. E um pouquinho depois, isso é uma informação importante para quem não é da igreja, que a igreja ela é muito viva. E isso acontece em todas as religiões também. Sempre tem ondas de avivamento, que a gente chama, né? Sempre tem um movimento dentro do movimento que pretende reformá-lo, pretende questioná-lo e tal. E eu entendo que eu me converti mesmo num movimento contracultural que aconteceu dentro ali de Contagem, que chamava... Depois teve um nome chamado de música de adoração, música e tal. E era um movimento muito anti-gospel. Então, agora você descobriu por que você está aqui, né? Então, a minha espiritualidade foi muito moldada por esse elemento contracultural
que questionava até a ideia do artista, sabe? Do artista que está ali no palco, cobrando para um evento, mas está falando de algo que é grátis, que é gratuito, né? O evangelho é gracioso e gratuito. E como é que você vai cobrar para falar do evangelho? Então, logo nesse início eu já me afastei desse mercado e descobri que é preciso fazer uma distinção entre aquilo que é um mercado estabelecido e a espiritualidade do evangelho, ou as espiritualidades cristãs, e entre elas essa que eu me sinto devedor dela, que é uma espiritualidade mais da simplicidade dos cultos, das reuniões, que não está ali dentro da lógica de um espetáculo, né? Então, hoje, assim, respondendo a sua pergunta, eu entendo a minha vivência com a igreja local, com a minha comunidade, bem distante dessa lógica gospel. E respeito, entendo, tem muitos amigos dentro do mercado gospel, dentro do circuito gospel, que fazem esse circuito, mas logo no início eu entendi também que se eu queria ser artista com a possibilidade de vivenciar essa contracultura, eu não poderia estar ali, sabe, me beneficiando ou trabalhando ali dentro daquele circuito. Então, eu comecei do zero a trabalhar nos teatros. Isso foi, para a época, uma loucura. O pessoal falava assim, cara, como assim? Seu público, a maioria da galera da igreja, crente não paga ingresso, crente não... Aí eu falei assim, cara, não sei não, porque outro dia eu fui num show do Djavan, metade da minha igreja estava lá. Então, eu acho que a gente precisa dar esse primeiro passo. E aí, gente, em 2015, mais ou menos, eu comecei a fazer turnê só em teatros, né? E esse teatro se tornou um ponto de encontro. Inclusive, uma coisa preciosa, que talvez muitos aqui não saibam, é que existem muitas denominações dentro do meio evangélico, né? São muitas as igrejas. E o teatro se tornou esse lugar também meio... de convergência. De convergência, sabe? Então, a galera que era da Batista se encontrava com a presbiteriana, católico, espírita, gente de religiões de matriz africana, enfim, todo mundo que curtia o som se sentia muito mais à vontade, porque o teatro, ele é mais democrático, né? Então, assim, desculpa essa digressão toda, mas respondendo a sua pergunta, só para me localizar nela, eu acho que é uma relação importante, a gente precisa entender esse mercado e também fazer uma distinção muito preciosa entre mercado e igreja, né? E essas espiritualidades todas que estão ali dentro do cristianismo. Maravilhoso, porque é justamente esse mercado que é notório, que cresce cada vez mais, ele suscita de nós um entendimento da cosmovisão e do que é o pano de fundo dele, para a gente poder compreender essas espiritualidades, essa coisa fragmentada do que é o segmento cristão, e a partir daí, fazendo uma análise bem cuidadosa, né, coexistente, é uma palavra que com a Rosane, nas nossas salas de roteiro, a gente sempre revisita, né? Então, quando acontece esse movimento na direção de compreender melhor o segmento, a gente fica sensível, e eu queria perguntar para a Rosane, a partir do momento em que a TV Globo, e aí entra um pouco da minha história, né? A minha história também vem antes e depois de Rosane Svartman, eu tenho antes e depois de Cristo, que foi a minha epifania e que me lançou na minha jornada pastoral, mas, sem sombra de dúvida, a partir do momento em que você me traz para perto de ti, para a gente pensar uma dramaturgia que conversasse com a pluralidade do segmento cristão, tão heterogêneo como ele é. E todo esse processo, eu até, neologismo, gente, eu criei uma palavra que é descaricaturização.
O evangélico, ele, por vezes... Só você sabe falar essa palavra. Mas a gente, se treinar, a gente faz. Se treinar, a gente fala. Mas, então, assim, a TV Globo, ela reconhece que até então os autores não tinham esse cuidado, esse manejo, e a partir da vanguarda, né, da visão além do alcance, eu lembrei do Tânia Requete, da T agora, né? Da visão além do alcance de Rosane. Então, eu queria, Rosane, que você falasse um pouco de como esse movimento evangélico musical ultrapassa as caricaturas e se revela nas dimensões mais profundas da dramaturgia. Como é que você que é além de autora, eu preciso sempre dizer, eu escuto isso de muita gente, hoje eu vou me apropriar, né? Você, além de uma autora, você é uma teórica, né? Doutora. Então, assim, a visão sua é sempre muito importante para nós, porque sistematiza, isso para um teólogo é maravilhoso. Obrigada pela pergunta. E primeiro eu queria dizer que quando você me chamou para estar aqui, eu falei, bom, para você eu não posso dizer não, porque o César foi uma grande ponte, né, para a gente, para escrever, para fazer Vai na Fé, para sugerir música e sugerir momentos. E aí eu queria voltar um pouco atrás e pensar assim, né, que sempre que a gente generaliza, a gente diminui. Você falou em diversidade, né? Você falou em pluralidade. Então, sempre que a gente generaliza os cristãos, os evangélicos, as mulheres, os negros, né? Os judeus, os indígenas, a gente diminui toda a diversidade, toda a pluralidade e toda a riqueza do que é ser, né? Tudo isso. Então, isso é uma coisa que eu sempre tenho na minha cabeça. A outra coisa que eu acho que todo autora, roteirista precisa ter é assim, a gente precisa entrar na pele dos personagens, que são, às vezes, muito... que não têm a nossa trajetória, a nossa experiência. E isso é difícil, mas essas pontes de empatia fazem parte do que a gente faz da vida. E aí, qual a estratégia para isso? É reconhecer nossas próprias limitações. A primeira coisa, quais são as minhas limitações? Então, eu preciso de escuta, e nessa escuta eu preciso também olhar como que essa escuta se dá. Aquele papo que a gente estava lá fora. Quais são as formas de eu me conectar e quais são as formas que eu mesma me limito, ou meu olhar se limita. E aí, quando veio a ideia de escrever Vai na Fé e ter como central uma protagonista evangélica, negra, né, que isso tudo já estava na sinopse, essa ideia veio olha quem está aqui, Tati, de justamente começar a olhar para o lado, olhar para a sociedade, ter essa escuta, ter esse olhar, entender o que estava acontecendo com o Brasil. E tinha várias pistas já à minha volta, né? E eu acho que nós, como roteiristas, a gente precisa estar atento, ter esse faro, olhar para o mundo e olhar para o mundo com gentileza e com generosidade. E teve uma coisa que eu lembro que na nossa primeira conversa você falou, e eu vou citar, que eu falei assim, não, vamos fazer uma novela que seja tolerante, né, que não seja intolerante. E ele falou, Rosane, presta atenção, tolerância é muito diferente de respeito. Você tolera aquilo que você não aguenta, mas você tolera. Quando você respeita, é quando você realmente cria uma ponte de empatia. Então, isso, para mim, essa frase, que foi uma das primeiras frases do nosso primeiro encontro. E tem uma dimensão aí, Rosane, que é o seguinte, tem uma certa soberba quando eu digo que eu tolero, porque claro, tolerar é tolir a si em função do outro. Então, assim, a proposta de Jesus, como mensagem cristã, é entender que o outro é feito da mesma substância que eu. Então, o outro é uma extensão de mim. Entender o outro como irmão, por isso que é revolucionário. A mensagem de Jesus é irresistível. O problema de Jesus é o fã-clube, sabe? O problema dele é um fã-clube. Desculpa te interromper. Não, mas obrigada. Então, essa construção dessas pontes de empatia, para isso, então, a gente se observa, e também tem pessoas, como o César foi, muito chaves nisso. Então, você falou que eu sou teórico, vou citar um teórico, porque
a gente brincava na equipe inteira, a sala de roteiros Vai na Fé, a gente brincava, são os sinais, tudo era um sinal, né? Mas tem alguns teóricos que também racionalizam isso, como Krakauer, por exemplo, que fala que... Será que o expressionismo alemão, que foi um movimento artístico alemão, não anteviu, de certa forma, o nazismo, a ascensão do nazismo, por exemplo? Então, ele fala no livro dele como a arte, às vezes, pode ver o que está... Aí eu olho para o César profetizar, mas pode sentir o que está vindo aí, né? Então, e eu acredito muito que as novelas fazem parte da nossa cultura e são arte. Então, as novelas também têm esse papel e elas fazem isso através desse faro dos criadores, mas muitas vezes dessa sensibilidade dos criadores, da escuta e também como se a gente jogasse... Às vezes eu falo que são cartas ao vento e algumas voltam, mas é através dessa sensibilidade da escuta e de pessoas que você traz e que vão ajudar a construir essas pontes, como César fez. Então, a partir do momento que Sol era uma personagem aspiracional, e eu quase desisti várias vezes. Eu fiquei quase desisti muito várias feliz vezes. quando Só não você desisti não desistiu. por causa de César e Reginato Félix, que também ajudou no set e tal. Mas de que como é difícil entrar na pele de outra pessoa, de outro personagem, como é difícil. E como... e eu sei que valeu a pena, porque... Assim como você falou, muita gente me ligava do posto porque tocou a música. Essa força que a novela tem, eu via que a novela tinha essa força com o público evangélico, inclusive, que não se via retratado, necessariamente, entendeu? Então, isso, para mim, foi a chave de Vai na Fé, que falou de fé de forma geral também, né? Tinham várias... e mesmo na sala de roteiro, pessoas de religiões diferentes, crenças diferentes, isso que era bonito. Só para finalizar, dizer que eu acredito muito, e falei isso na mesa do dia 27, que as novelas têm essa vocação de reconstruir o nosso tecido social e de reconstruir essa conexão humana. Maravilhoso isso. Eu vi um dado ontem, eu olho para a Tati, lembro que chegou ontem, esse dado eu posso falar, porque é num card que vai ser divulgado, que 93 milhões de pessoas tiveram contato com Dona de Mim nas 4 primeiras semanas. 93 milhões. Então, uma novela, ela tem isso. Enquanto a gente fala muito sobre intolerância, polarização, brigas e tudo, eu acho que através de uma novela a gente pode fazer um movimento contrário que é tão importante e é uma coisa única no Brasil, sabe? É único. No resto do mundo, não. Mas no Brasil a gente tem esse laço social que já foi estudado também por Dominique Volton, que é um teórico... Eu sempre olho para a Tati, que é um teórico francês, que é isso que a gente tem aqui, que é tão precioso, sabe? E aí, por isso que eu falei, sim, claro, César, o que você quiser, sexta de manhã, fechando o bloco, vou estar lá. Porque foi muito importante a sua entrada na novela em ajudar a fazer uma coisa que até então... também eu sempre acredito que tem um momento certo das coisas, sim, mas que foi muito importante e que foi muito difícil, e muito extremamente prazeroso também, que é construir mais uma ponte. Eu não sei se você se lembra, mas teve um momento em que eu lhe disse que Vai na Fé é uma nova semeadura. Sim. Eu acho que se para trás existia toda uma lógica de caricatura, de outras semeaduras, de frutos mais azedos, frutos mais amargos. Vai na Fé, começa uma nova semeadura, e hoje, já em Dona de Mim, depois, trabalhando com você, eu fui trabalhar em Renascer, Alexandre, né, a gente pôde mexer ali nos textos com Bruno Luperi, de perceber que existe uma nova semeadura, e já frutos dessa nova semeadura a gente já está colhendo em Dona de Mim. E eu acho que tem um aspecto aí também de entender a cultura cristã inserida como algo que está contido. Porque dentro dessa lógica que o Marquinho estava falando antes, nichada, do mundo secular e do profano,
ou melhor, do cristão, do evangélico e do secular, do sagrado e do profano, existia e ainda existe uma lógica de ter sempre uma configuração gospel de algo. Não sei se vocês já viram isso no universo evangélico, se tem a porta do fundo, na contexto evangélico tem a porta estreita, que é uma versão gospel, comediantes fazendo comédia, mas fazendo para o público evangélico. E logo no começo eu me lembro que uma das crises era assim, que foi para a imprensa, você bancou esse negócio, e a gente ali junto, e na imprensa começou a falar, a Globo está fazendo agora uma novela evangélica, e as primeiras entrevistas, não é uma novela evangélica, mas está contido dentro da dramaturgia um núcleo fidedigno, um respeitoso, uma realidade estética que conversa, sabe, de forma respeitosa. E aí, dentro disso, eu queria, e aí para vocês dois, assim, de que maneira essa estética, essa narrativa de uma música tecida na esperança, esse é um termo cunhado, né, pelo Marcos, e também as novelas, elas podem servir como pontes, sabe? Entendendo essa perspectiva. Eu acho isso maravilhoso, César. A ideia de música brasileira tecida na esperança conversa muito com essa visão da Rosane de ter algo, um artefato que conecta, sabe? Que restabelece o tecido, sabe? É interessante isso. Porque você precisa, então, de uma linguagem acessível que permeia, que perpassa todas essas partes desse retalho, vamos colocar assim, para formar essa colcha de retalhos, né? Você vai precisar costurar isso. Com qual linha? Com qual instrumento? Eu acredito que o instrumento mais apropriado é a imaginação, é a poesia, e aí você vai trazendo esses retalhos que estavam afastados, vão colocando um perto do outro, e de repente, no final, você vê assim, o Danny Black tá certo, né? Aquela música dele, Quebra-Cabeça. Cada um é todo um é uma peça do quebra-cabeça. Então, e você se contentar em ser uma parte também. Porque eu acho que a grande tentação de qualquer sociabilidade é achar que ele é o todo, sendo parte, né? E acho que isso está na origem, inclusive, do totalitarismo, né? De você querer que todo mundo seja como você. Então, eu acho que cabe também a gente pensar que quando vocês fazem isso em Vai na Fé e começa a aproximar, sem essa coisa de vamos agora fazer uma novela gospel, mas entender que esse ser, né, que é um ser específico ali, né, a Sol, da periferia, negra, que gosta de cantar, que gosta de dançar, ela é específica ali. Ela tem uma trajetória que envolve a espiritualidade cristã, evangélica, ela é constitutiva da nossa brasilidade. Então, eu acho que daqui até uns 5 anos para frente a gente vai continuar usando essas divisões apenas para ajudar a gente a raciocinar esse mundo complexo, mas daqui a pouco a gente vai perceber que esse é o Brasil. Entendeu? Esse é o Brasil. É porque quando a gente está dentro de um lugar que já é tão comum, a gente não... Você está lá, um peixe não pensa em como é que é a água, né? Ele já está na água. Né? Por que a gente estranha esse mundo evangélico? Porque ele ainda não a gente ainda não entrou nessa água, entendeu? A gente ainda não está ali, navegando ali. E daqui a pouco vai se tornar mais tranquilo. E eu gosto muito de pensar isso, eu acho que é um caminho muito saudável, é um caminho de integração, de reconhecimento, e deixar o nosso ofício menos elitista. Porque à medida que você vai para a periferia, você vai andar mundo afora, esse é o Brasil. E a gente não está fazendo nada demais, a gente só está... Deixa eu ver isso aqui, deixa eu dar voz a isso aqui, e vamos que vamos. Eu acho muito lindo esse caminho.
Engraçado, você falou isso, eu falei, puxa, se eu tivesse usado, sabe? Porque você citou, assim que começaram a sair as primeiras notícias de Vai na Fé, elas, assim, eram, enfim, tinha muita coisa muito dura ali. E eu lembro da Fabiana, que era assessora de imprensa, falando, não responde, a novela vai responder, não responde. E você também, né? Rosane, saiu isso. Falando, não, ó, então, o recado é não responde, a obra vai responder. Mas essa era uma boa resposta, esse é o Brasil. Né? Por que uma personagem central? Esse é o Brasil. Porque eu respondi, eu lembro que a primeira coletiva que a gente fez, eu falei, mas por que não? Essa personagem, uma mulher negra, periférica, seria evangélica. Por que não? Era o que eu respondia, mas eu devia ter respondido esse é o Brasil. E, curiosamente, e é uma coisa que eu gosto de citar, até porque eu citei o Krakauer, que a gente estreou em janeiro de 2023. Em janeiro de 2023, a Datafolha publicou tinha uma manchete na Folha de São Paulo sobre uma pesquisa recente da Datafolha, que dizia assim, o evangélico no Brasil é uma mulher negra periférica. Não era coincidência. Era simplesmente, era óbvio que essa mulher, a gente precisava retratar essa mulher. Profética, né? Não, são várias formas de pensar. Mas eu acho que nunca é à toa, sabe? E que bom, e aspiracional, e que bom que ela estava no centro da trama, e que bom que a gente... E para mim, a grande chave da Sol, como roteirista, porque volta e meia, quando eu vou em mesa de roteiro, ou mesa que falam de roteiro, eu falo assim, por que você não colocou na Sol o conflito dela questionar a sua fé? Porque eu perdi a personagem. A lógica da Sol era que ela podia subir num palco, ela podia dançar, ela podia errar, ela podia mentir, mas ela se arrependia, ela tentava fazer certo e ela nunca questionava a fé dela. Se eu colocasse isso na Sol, eu perdia a personagem. Sabe? Até porque... Então, todo personagem tem uma chave, eu sinto. E essa era a chave dela, que se você quebra, o público sente. E você também. Até porque a Sol, para mim, a Sol existe, tá, gente? Porque eu brincava com a Rosane que na sala de roteiro, outra coisa que é generosidade dessa pessoa. Eu, logo no começo, falei, Rosane, você deu um Ctrl Alt Tab, abriu uma janela na minha existência que eu jamais pensava e eu falei, você permite eu estar com você na sala de roteiro? Vou ficar quietinho, quando surgir algo que seja da minha, né, pertinente ao meu expertise, você pode me chamar e eu comecei a fazer parte daquele lugar e logo no começo eu falei assim, caramba, vocês estão brincando de ser Deus, né? Porque a lógica cristã, ela tem um fundamento que é muito importante, que Deus, intangível, imensurável, se esvaziou de si mesmo. A carta de Paulo aos Filipenses, ele diz que ele não usou de usurpação, que o ser igual a Deus fosse algo que deveria apegar-se. Nova tradução do Cezinha. Não tirou onda de ser Deus. Ele decidiu se esvaziar de si mesmo e tomar forma humana. Então, fé cristã não é um esforço da gente de espiritualizar, de sermos espirituais. Fé cristã é o entendimento que somos espirituais e nos esforçarmos para sermos humanos. Então, essa materialização que é Jesus, ele traz para a gente uma perspectiva de vulnerabilidade. Eu acho que quando a Sol materializa, quando ela vira essa pessoa, ela inevitavelmente ela vai gerar espelhamento na vulnerabilidade. Mas o fundamento inegociável da Sol, e aí por isso que eu acho que não caberia, mas não caberia mesmo, porque ela tinha entendido isso. Eu lembro de logo no nosso primeiro encontro com o elenco, e eu fui meio sabatinado assim por eles, e aí a Sharon falou assim, como é que é a Sol? Eu falei, Sol entendeu que Deus virou gente e que essa pessoa é ela na totalidade e que ela vai aprender a ser gente com Jesus. Então, é sobre ser humano, não é sobre comportamento. Não é uma lista de pode ou não pode. É o que é humano sendo colocado como gabarito existencial, ontológico.
E tudo que não for humano é pecado. Então eu tiro a categoria do pode ou do pode e coloco dentro da perspectiva da humanidade. Então assim, eu enxergo a novela dentro dessa lógica de materialização, né? Que a gente tende a espiritualizar tudo. Tem uma coisa interessantíssima, que eu falei isso até lá com o Bial, na entrevista com ele, aquele dia, é que a novela, eu acho que a série, enfim, é o gênero que permite a gente ver essa evolução, esse desenvolvimento. Porque, por exemplo, eu faço uma canção, por mais que eu escrevesse igual o Bob Dylan, fizesse coisas longas, né, e narrativas, eu não consigo esmiuçar e mostrar o dia a dia desse personagem que está tentando ser gente, né, que entendeu essa espiritualidade, que é de humanizar-se sempre, cada vez mais. É difícil você tratar isso numa música só. Então, por que eu fiquei tão feliz quando eu vi esse personagem na novela? Eu falei, eu quero ver o que vai acontecer, velho. Eu quero ver, porque ela está mostrando dramas que eu vivo, né? É muito curioso isso, porque, para quem não sabe como é que é o rolê da igreja, muitas denominações tratam essa divisão de mundo de uma forma tão fechada, assim, tão determinada, que se o cara não cantar no segmento e começar a fazer algum festival, algum, sei lá, até barzinho, casamento, tá fora, né? Então, vocês já foram ousados nesse ponto de trazer um personagem que questiona esse mundo bipolar aí, né? Isso foi muito interessante para a dramaturgia. Tem um autor, um filósofo chamado Charles Taylor, que chama isso de pressões cruzadas, que o crente hoje, ele é crente dentro de novas condições de crença, que não são condições de crença, sei lá, da Idade Média, de uma cristandade estabelecida como maioria, assim, e tal. Ele fala que nesse mundo contemporâneo, ser crente é uma das opções. Acreditar no Deus do Evangelho, no Deus que Jesus apresenta, é uma das possibilidades. Então, isso traz uma série de pressões, porque você não está numa ilha de plausibilidade. Você não está numa ilha onde todo mundo pensa igual a você. Então, estar aqui hoje no Rio Tchussi, por exemplo, vou sair daqui, eu vou ter uma série de conversas com várias pessoas. O jeito que você vê o mundo vai me impactar. E aí tem um filósofo francês, Martin Nicano, que fala que ele pensa como um arquipélago, né? Ele fala o pensamento do arquipélago. Ele pergunta assim, como é que faz para ser eu mesmo e me abrir para você? Como é que faz para eu não deixar de ser quem eu sou, mas me relacionar com quem é diferente de mim, né? Será que isso é possível, eu continuar sendo quem eu sou? E aí ele vai defender que sim, ele vai trazer essa ideia do arquipélago, que ele mora lá, né? E ele conta um pouco da história de como é que é essa coisa das conexões, das ilhas, né? E então, o que eu penso é o seguinte, quando você traz isso para a dramaturgia, para a narrativa, para um roteiro, isso é muito precioso, porque você vai mostrando essas pressões, esses cruzamentos, é meio que levar o crente para a praça, sabe? Ele desce da capela... Isso é evangelismo, né? Ele desce da capela, e nesse percurso entre a capela e a praça tem um monte de coisa. Ele chega na praça, ele vai ouvir o MC fazendo o seu funk, vai ter a questão do empreendedorismo, enfim, a questão da criação dos filhos, e é nesse ambiente que as tramas acontecem. Então, eu acredito que quanto mais isso acontecer, mais unidade a gente vai gerar e mais restabelecimento desse tecido vai acontecer, a gente vai poder visualizar isso.
E eu acho que a gente tem uma vantagem como brasileiro, porque a gente... muitos sociólogos já estudaram isso, assim, é a nossa capacidade de não se levar tão a sério, sabe? De rir de si mesmo, né? A gente tem praia, a gente tem biquíni, a gente tem voleibol, a gente tem beach tênis, sabe? Então, essa menina que está jogando beach tênis ali é a menina que vai no domingo à noite na igreja, né? Ela está vivendo a vida dela, ela está... E uma coisa absurda, para quem não conhece o mundo evangélico, o mundo cristão, a gente é muito parecido. A gente se parece demais, né? Se você olhar só de fora, você não vai conseguir identificar nenhuma diferença. A diferença é aí que está. Eu queria até te perguntar isso. Nesse mundo cada vez mais plural, Rosane, já pegando aqui... Não, é a coexistência. Você pode ser o mediador. Ela. Essa é uma dúvida minha para roteirista. Porque, assim, nesse mundo cada vez mais plural, onde a parte da moda, a parte da música, já está tudo tão misturado, integrado, como você trabalha a diferença? A diferença entre os personagens. Onde está isso? É uma voz interior? O que é isso? É psicológico? Dá uma aula aí de roteiro. Nossa, mas é difícil essa pergunta, né? Mas eu achei muito... Só pontuando, achei tão bonito isso que você falou da convivência, porque isso também é numa novela, né? A Sol justamente se apaixona pelo Benjamin, que descobre sua religiosidade através de uma religião de matriz africana. Então, essa convivência também foi... Tudo, só voltando nisso, assim, nessa convivência, nessa todo mundo sair da bolha, para mim, uma novela sempre dá um pouco de medo, e o medo vem do risco. E o risco, justamente, eu acho que é o que faz ficar interessante. Porque se a gente já traz para o público o que o público já espera, a gente tem que trazer o que o público espera e não sabe, né? O que está latente, porque as pessoas não sabem ainda, mas é que... E principalmente porque a gente escreve uma novela com muita antecedência. Vai na Fé estava sendo escrito durante a pandemia e só estreou em 2023. Então por isso também. E, geralmente... Tem várias formas de você começar a construir uma novela e o mosaico da novela. Está aqui, Alexandre. E o mosaico de uma novela e o mosaico de personagens. Eu acho que quando você parte de uma personagem como a Sol, você coloca ao lado da Sol pessoas que vão fazer essa personagem agir e se revelar. Então, eu coloco um marido... que é íntegro, mas é machista. Eu coloco uma filha que é feminista, mesmo religiosa. Então, obviamente, que está questionando, que está entrando na universidade, portanto, vai questionar várias coisas. Eu vou colocando em volta da Sol personagens que vão... Entendeu? O primeiro amor dela... que foi de uma época em que ela fugia de casa para frequentar bailes funk, como esse reencontro... O reencontro com o homem que estuprou a Sol, mas que ela nem entendia que isso era estupro. O que faz ela pensar hoje? Como que essa convivência com a filha e o reencontro com esse homem faz a gente pensar em como a sociedade mudou e como isso afeta ela. Então, a construção é sempre assim. E assim você vai trazendo... Eu brinco que, geralmente... Nas redes sociais, o público quer que a personagem vá para a Ilha da Felicidade e nada aconteça com ela. Ou seja, ela vai ser escanteada da trama, né? Se ela for para a Ilha da Felicidade, onde tudo é maravilhoso e tudo é bacana. Então, a gente sempre tem que trazer desafios para a personagem que vem do mundo, que vem dos outros personagens, que vem dela mesma. As personagens, muitas vezes, têm um trauma que desconhecem e aquilo vai ser o grande obstáculo da personagem. Então, é como se o mundo estava em equilíbrio até que ela reencontra esse amor da juventude, até que ela reencontra o grande trauma dela, até que a filha dela entra na universidade, até que ela precisa trabalhar porque o marido está desempregado, mas ela vai trabalhar em show, subindo num palco, com uma roupa, entendeu? E aí sempre
como é que ela mantém a integridade. Então, você vai colocando o mundo. E, na verdade, a sua frase que eu adorei, esse é o Brasil. A gente vai colocando os nossos desafios diários numa novela, com tintas mais ou menos fortes. E buscando sempre que os personagens, e um ajuda o outro nisso, se questionem e se desafiem. Eu jamais me esquecerei, a gente já mergulhado na trama, a Sol, a família, o núcleo da Sol, com o Carlão. E aí, em um dado momento, ainda não estavam gravadas essas cenas, a gente trabalhando as cenas, e a Rosane vira e diz que o Carlão ia morrer. Você se lembra? E eu falei, não, César, ele tem que morrer. Eu falei, mas... E aí foi interessante porque a gente vinha de uma pandemia e você imagina um pastor na pandemia. A quantidade de velórios que eu tive que fazer, a quantidade de vezes que eu tive que escrever sermões, né, voltados para essa questão da perda. E aí eu imprimi na morte do Carlão, assim, todo um aglomerado naquela mensagem que tratava sobre um reino que há de vir. Porque se existe uma coisa aqui que é bom senso para todos nós, é que você tem um prazo de validade. Vou te dar uma notícia hoje, que eu não sei se você já reparou nela, você vai morrer. E isso não é fé, isso é bom senso. Agora, a boa notícia, a palavra evangélico, de raiz etimológica, evangelho, que vem do grego iangélio, que quer dizer boa, a mensagem boa, a boa notícia. A boa notícia é que existe uma realidade que a gente chama de reino de Deus, que é uma nova sociedade, mas que não é só para o futuro, é assim na terra como no futuro, como no céu. Então, quando eu faço a vontade de ser humano, eu trago o céu para a terra, eu começo a viver realidades celestes. E naquele momento eu tive o privilégio de escrever que o Espírito viesse sobre aquela família, coisa que eu falei para muitas famílias na pandemia, e que pudesse trazer um vislumbre do que é esse lugar que o Carlão está agora, ou você que de repente está passando por um luto, às vezes viver a dor da desconexão momentânea, desse até breve, né? E aí, Rosane, a gente estava conversando, a gente separou a cena, porque tem uma coisa interessante. Quando a gente construiu a cena, a gente ainda estava vivendo naquele momento com mais ênfase, né, toda a polarização que a política trouxe dentro do contexto evangélico, e eu tinha aprovado uma canção que depois a compositora proibiu, por conta desse momento político que a gente estava. E eu estava indo para Juiz de Fora, dirigindo, a Rosane me liga e falou, César, caiu a música, eu preciso de outra música. E aí eu peguei um link do YouTube e falei, tem essa música do Marquinhos aqui, vem me socorrer. Enviei para a Rosane, parei o carro na estrada e enviei, e para mim aquela confluência de fatores que para mim foi uma das cenas mais lindas, onde a Sol canta, vem me socorrer. Tá no ponto aí, produção? Você pode, se você quiser falar antes, a gente... Eu só vou falar que, só respondendo também, Marquinhos, que é o grande desafio da Sol, né? E que os brasileiros estão vivendo, luto. Sim. 700 mil mortes, né? Então... Era um contexto... Era um tema muito importante. E não só isso, ia ser aquilo de ficar colocando desafios e obstáculos para o personagem. Sim. Era um grande desafio para essa personagem segurar a onda depois daquela família, né? Com uma filha pequena. Então, foram duas grandes oportunidades. E para onde iria o caminho dela depois disso, sabe? Então, só respondendo. E também para dizer que essa cena foi escrita pelo Pedro Alvarenga, se não me engano. Foi Mário ou Pedro? Pedro. Foi Pedro, eu acho. Foi Pedro Alvarenga e César. Como é que funciona uma sala de roteiro? Então, a gente senta, já tem uma sinopse de quais são as grandes viradas.
Toda semana eu sento com a sala de roteiro, consultor, para discutir como a gente vai chegar na próxima virada. Olha, gente, essa semana vai acontecer isso. Vamos, quando todo mundo sabe o que vai acontecer, é mais legal. Aí eu faço uma escaleta. Então, nesse capítulo vai ter isso, vai ter um acidente, vão para o hospital, blá, 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 blá. Aí os autores escrevem essas cenas. Eu já na escaleta coloco pesquisa, mas numa cena como essa, era uma obviedade que o Pedro tinha que escrever com o César. Aí Pedro Alvarenga escreve a cena com César. Aí depois a cena volta para mim, porque obviamente vem com 3 páginas. A capacidade de síntese da Rosane. E aí eu diminuo, às vezes ajeito, às vezes ela tem que conversar com uma outra cena, às vezes não, mas essa cena foi uma cena que chegou já muito potente. E a música, e depois quando eu vi no ar, e aí você falou sobre a força da novela em contar uma história, mas como a música exacerba o sentimento, porque tem uma frase que a Glória Pérez sempre fala, que ela foi minha professora numa oficina, que a chave é a emoção. A chave para contar, para essa conexão humana, para qualquer história, até uma história muito distante da sua, ou de um personagem que você talvez não convivesse, é a emoção. E a música, eu não tenho dúvida que essa música fez toda a diferença na cena e trouxe ainda mais emoção para esse momento que era muito... E assim, ficou incrível, ficou incrível. Eu lembrei só vendo, o coral é o grupo Vocales, né, que faz o coral, que César até me lembrou, e a Priscila, que estava aqui, ela canta no Vocales e é backing vocal da Anitta. Da Anitta, é. E ela foi uma das pessoas que a gente conversou e que a gente trouxe. Então, tem isso também, de encontrar personagens que conversam com a nossa personagem, sabe? Que é muito importante. Eu estava lembrando aqui de uma coisa, é que eu vi que está quase acabando, né, gente? Não é? Nosso tempo aí. Uma das coisas legais, assim, dessa música Tecida na Esperança, obrigado, meu contra-regra, olha só que legal isso. Existe a teologia até classificou isso, deu um nome chique, em latim, chama corandel, né? O que é corandel? É diante da face de Deus. Então, alguns caras falam que até esse corandel, essa teologia reformada, que foi o início, foi o início dessa secularização, né? Que nada mais é do que a libertação do crente para viver a vida cotidiana. Então, a arte deixou de pintar só anjos, demônios e céu e tal, e passou a pintar cenas do cotidiano. Então veio o Renascimento, etc. e tal. Mas esse corandel foi muito importante para esse momento de ruptura nas artes, porque você começava ali a ter a possibilidade de, por exemplo, cantar para alguém sem perder de vista que corandel, você estava diante da face de Deus. Então, quando eu estou cantando para Sol, ou a Sol está cantando para mim, eu estou olhando, a gente está se olhando, mas a gente sabe que Deus também está olhando para a gente. E quando eu estou cantando para Deus, você está me vendo. Então, é essa tridimensionalidade da música que eu acho que é a grande contribuição de um pensamento cristão. Você tem a possibilidade de cantar sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, sem perder de vista essa interação com o mistério, com o misterioso. E eu peguei o violão aqui, nem sei porquê. Não, é para você tocar. Mas eu queria só fazer um adendo que é importante, né? Que é um caminho, é uma contramão do proselitismo. A proposta da espiritualidade cristã não é formar prosélitos, porque prosélito é convencer alguém da fé.
Então, eu não estou aqui para convencer ninguém da minha fé. Eu estou para encarnar essa fé, e se ela fizer sentido, a gente coexiste. A gente participa da mesma mesa. Foi uma outra metáfora que eu usei para ti, né? É uma grande mesa, onde tem lugar para todo mundo. A minha conversa com Pedro Alvarenga, que é de religião de matriz africana, me fez compor uma canção. E eu falo isso: teu axé conversa com o meu amém. A minha fé é de quem versa com a sua alma. O teu axé conversa com o meu amém. E se é para o bem, meu respeito é tua causa. O efeito será ser aceito na mesa de alguém. O teu terreiro comunga com a minha igreja, arvoreja, peleja que ninguém tem. E se é para o bem, teu respeito é minha causa. O efeito será ser aceito na mesa de alguém. Então, acho que a arte, ela tem essa responsabilidade de desenvolver possibilidade de sentarmos à mesma mesa e legitimar a fé um do outro, porque nem sempre legitimar, nem sempre é concordar. Existem aí meandros que mas a gente pode comer junto. E eu louvo a Deus porque uma vez eu fui para o Projac almoçar, sentei na mesa com Pedro Alvarenga, e aí ele falou assim: esse é o nosso pastor. E eu comecei a explicar para as pessoas que eu era o pastor, mas que eu era um pastor fora da caixa, off the box. E aí ele: César, para. Demorei tanto para ter um amigo pastor. Você é isso aí. E aí eu achei daquilo de uma singeleza que me impulsionou para a música. E eu gostaria que o Marquinhos tocasse uma canção para a gente encerrar. Temos aí... Quer falar alguma coisa, Zé? Não, só que você falou a sala de roteiro. A nossa sala de roteiro é uma grande mesa também, né? Também tem uma mesa enorme que põe... Então, eu acho que vou tocar Ser Valente, então, né? Porque... Aquela coisa que você fala de que Deus... Tem uma coisa que você falou uma vez, que tem a ver com o que você estava falando antes, que é, uma hora a gente está falando, uma hora a gente está gerando reflexão, mas tem uma hora que é como se Deus olhasse e falasse assim: ser valente, meu amigo. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno, e segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, o abandono, o pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente. Ouça a voz do alto a me
Considerações finais. Rosane Svartman. Só obrigada pelo convite de estar aqui. Pô, que bom te conhecer pessoalmente. Obrigada, também agradeço pela inspiração por essas músicas tão lindas. E obrigada também por quem está aqui ouvindo essa manhã. Só estou agradecendo aqui. Marquinhos. Ah, cara, é isso. Só gratidão mesmo, sabe? Entendendo, assim, que é um privilégio sermos criadores, né? Lembrando mais uma vez o meu amigo Danny Black, o que você criou é o que você vai ter. Ele canta isso. Pense bem, o que você criou é o que você vai ter. E é uma amizade que tem me feito muito bem também, me tornado mais leve. E vamos criar, né? Vamos continuar criando, vamos fazer esse esperancês avançar. Amém. Né? Sem pessimismo, sem esse espírito de criar barreiras, sabe? Vamos saltar os muros, vamos coexistir, pular as cercas e vamos trazer todo mundo junto. Obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Grande privilégio mesmo.